volta no Espaço 7 ao vivo agora pra gente receber com carinho Kizan Nery, que a gente já fica conversando aqui, né, puxando algumas coisas nos bastidores mesmo, mas a verdade é que Kizan está em Mossoró a convite especial, né, Kizan? Boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço 7. Ângela, é um prazer imenso estar aqui no Espaço 7 pela primeira vez e vindo em um tempo novo e falando de fé. Falando do amor de Deus. Eu até comentava aqui com a nossa equipe, dizendo, gente, mas é um testemunho fantástico, né? Porque é diferente quando a gente ouve um testemunho de alguém que não passou por nada. Mas, tipo, não passou por alguma dificuldade ou não passou por uma grande transformação. E a de Kizan foi uma grande transformação. E pra gente entender isso, quando eu brincava ali dizendo, não é da minha época, é porque eu era pequenininha ainda, né? Não é que você seja tão velho não, viu, Kizan? É que eu sou nova demais. E eu brincava dizendo justamente isso, pra gente realmente entender toda essa transformação na vida do Kizan Nery, que está em Mossoró a convite, e veio para pregar, para, né, falar e cantar também, lógico, louvar a Deus. Não. E aqui eu tenho já alguns LPs Isso. da época de Kizan, na década de 90 aqui, Isso aí foi lançado em 1991. Eu tinha 13 anos de idade aí. Era um menino. Sério? Sério. Então naquela época os meninos já eram grandões, assim, né? É. Ai, menino, hoje tem 13 anos, é enorme. É porque eu era criado com leite ninho e Toddy. Ah, desculpa aí. E aqui nessa capa, inclusive, a gente vê o título, né, desse LP, que é Doido Pra Te Namorar. Eu tenho até aí. Joga aí, por favor, gente, essa canção, que foi a canção que realmente popularizou o Kizan Nery como cantor de lambada. Isso, esse disco me deu um disco de ouro pela Continental. Uau. 100 mil cópias de disco vendido no Brasil. E foi a porta para me deslanchar no meio artístico, né? Fui apresentado ao Augusto Liberato, então aí teve uma história que começou depois desse trabalho. Deixa eu ouvir, então. Se empolga muito em casa não, viu? Que é só um trechinho. Gente, é o Beto Barbosa. Era melhor que Beto Barbosa. Sério? Era muito melhor que Beto Barbosa. Dançando, cantando e tudo? Muito. Amanheci, doido pra te encontrar. Tô morrendo de desejo, doido pra te namorar. Mas não é composição sua, né? Não, é de Elias Muniz essa música. Eu tive o prazer, foi um presentão que eu recebi na época. E colho frutos disso até hoje, né? Por causa deste trabalho, a gente tem repercussão aí por causa do disco lançado, né? O mercado fonográfico é um mercado muito amplo. E com a tecnologia, a informação hoje via rede social abrange mais espaço ainda. Então você entra no YouTube, você vê muito isso lá, né? A facilidade de você atingir isso. Eu ia até brincar, Guizão, mas não era só porque você era mais gatinho que Beto Barbosa, não, né? Enfim, foi um conjunto. É, com certeza. Mas realmente, a gente tá falando isso porque, de fato, Beto Meu amigo. O sucesso de Kizan foi tamanho que a gente pode dizer que você chegou a competir musicalmente, em termos de carreira de sucesso, com o Beto Barbosa, nesse sucesso da lambada. Isso. Na época, o mercado da lambada era um mercado que era concorrido demais. Era muita gente cantando, mas nós éramos era como se fosse hoje, vou botar aqui, Gustavo Lima e Luan Santana. Nossa. Hoje. Era Beto Barbosa e Kizan Nery. Era. E daí, só pra vocês, pra quem tá em casa aqui, lembra, né? E pra quem não lembra, não é da época, pra conhecer alguns trabalhos aqui que trouxe um LPs. Você chegou a gravar 8 discos? Isso, esse disco foi gravado pela Sony Music, lançado pela Sony Music. Eu tive uma música desse CD numa novela chamada Felicidade, da Rede Globo. Ela foi lançada na Espanha, eu gravei ela em espanhol e foi lançado lá. Me deu 100 mil cópias de disco vendido. Caramba! Esse aí foi um trabalho já mais pra cá, isso foi em 1997, isso aí. Foi um disco lançado pela Paradox Music. Eu tive a produção do Jotinha da Jovem Pan FM, que me ajudou muito aí. Gatinha, hein? Você achava galã nessa época? Eu? Não. Não, você fala a verdade. É coisa da sua cabeça. Eu acho que era. Se minha mulher vê um negócio desse, não, mas a mulher sabe que é do do passado. Pelo contrário, ela tem que estar feliz que ela que te conquistou. Graças a Deus. Né? Esse foi meu primeiro trabalho aí, ó. Eu tinha 12 anos de idade. Caramba! Menino. E quem te inseriu na música? Eu sou filho de músico, né? Eu tenho um tio que tocou com Elis Regina durante 10 anos. Ele viajou o mundo todinho tocando com Milton Nascimento, Caetano Veloso. Então a música já veio
Foi no na veia sangue. mesmo. É. Então eu comecei a entrar. Esse aí foi um papoco tremendo. Eu regravei uma música de uma banda chamada Trepidantes, chamado Vadiar. E eu gravei nesse disco aí, também me deu disco de ouro também. Caramba. E olhe que falar de discografia nessa época aqui não era pra qualquer um, né? Porque hoje a gente fala assim, mas parece tão mais fácil você lançar um CD, fazer um trabalho, gravar um DVD. E nessa época aqui, tinha que ter realmente as costas largas, né? Como a gente costuma dizer. E ter realmente o apoio, né? De uma grande gravadora. Só que hoje o trabalho para mim, sabe, eu vejo assim, mais amplo e melhor. Porque hoje eu sou pastor. Centros de reabilitação para cuidar de dependentes químicos, entendeu? Aí hoje, Kizan, é assim, gente, ó. Essa transformação, né? Ah, o microfone, por favor. Ao vivo faz parte, Ó, Isso. hoje essa é a nova vida de Kizan. Isso. Hoje que eu falo, esse um novo tempo na tua vida, há quantos anos, Kizan? Eu tenho 14 anos que eu confesso a fé evangélica. Graças a Deus, eu tive uma experiência com Jesus maravilhosa. Eu sou ex-usuário de droga, né? Eu entrei no meio do vício, desse meio negro, muito cedo. Tive tudo muito fácil, muito rápido. Então E esse muito cedo foi nessa época aqui, desse grande sucesso. Isso. E só que a princípio veio como uma diversão, uma coisa... Vamos brincar, mas depois ficou mais sério. Foi ficando mais sério, ao ponto de perder. De você se dar conta de que não tinha mais como controlar. Eu vi muito agora a história do Chorão, do Charlie Brown Jr., né? Um momento o homem tinha tudo, o moço tinha tudo, mas acabou morto sozinho. Então eu me vi muito naquela situação. Eu passei muito por aquilo. De estar em depressão, por causa do vício, não por causa do segmento da música. Assim, parou de tocar porque não está fazendo sucesso. Eu parei de estar na mídia por causa do vício. Porque quem que vai dar credibilidade para um camarada que passa o dia todo drogado, meu irmão? Quem que vai dar credibilidade? Quem que vai ter coragem de contratar uma pessoa para trabalhar que não tem sã consciência nem para assinar um contrato? Então isso me prejudicou e me levou a uma depressão profunda. E isso foi me relutando a me aprofundar muito no vício mesmo, ao ponto de ficar na rua. E uma coisa que eu sempre costumo dizer assim é que quando você se depara numa situação como essa, que você dá conta que você não é o bambambam, nem um rei, nem um ídolo que as pessoas veem, né? Quando a gente quem faz muito sucesso, costuma achar que tem um mundo a seus pés, né? Você começa a se sentir tão importante quanto o próprio Deus, porque tá todo mundo ali te babando, te bajulando, aceitando tudo que você quer, fazendo tudo que você deseja, tentando realizar os seus sonhos. E aí você chega a isso aí, aí todo mundo corre. Isso. Não, e outra. Você falou uma palavra que é muito séria, o bambambam da história. Você se acha mesmo, porque você tem tudo ao redor, tudo muito fácil. E quando você chega na situação que eu cheguei, que você não tem mais ninguém, quando você não vê mais nada. Quem tentou te alertar nessa época, Kizan? Porque alguém chega, né? Família, amigo? Família. Mãe, pai. Porque nessa hora só fica mãe e pai. Que amigo, é aquilo que eu digo nas ministrações por onde eu faço, pelo Brasil, fora do Brasil. Amigo, quando você está bem, fica assim, ó. Quando você tem amigo que você pode pagar a rodada disso e pagar isso, é churrasco ali, é festa ali, é assim, ó. Agora, quando você está com aqui escrito leproso, aí é que é. Mas Jesus Cristo, ele tem poder. Jesus Cristo, ele é forte. E Jesus Cristo chega na hora certa. Ele nem chega atrasado, nem chega adiantado. Ele chega quando você não pode fazer mais nada. Você entende justamente isso, que tipo, é como se você precisasse passar por aquilo para entender que quem pode te tirar desse fundo do poço é só Deus. É Deus. E nessas tentativas que seu pai e sua mãe fizeram para tentar abrir seus olhos, como que você reagia? Foi um leque aberto de situações que eu não tive para onde fugir. Ou eu ia, ou eu ia. Eu não tinha para onde correr, Ângela. Eu tinha que fazer. Se eu não fizesse, eu morria. Eu tive 2 overdoses, meu filho. Focado o vício. Olha meus braços como são, marcados.
Dá pra ver, gente, as marcas realmente. Isso aqui foram 11 anos tomando droga na Nossa. veia. Então, assim, corrói muito, irmão. Corrói muito. E eu quero aproveitar o ensejo do teu programa, que tem uma audiência maravilhosa aqui em Mossoró. O Espaço 7 é forte na audiência. Graças a Deus, aproveita. E eu quero convidar você, dona de casa, você que está passando por um problema parecido com esse, dentro de casa. Você que está passando uma luta, tem alguém que está fora do controle. Você já viu uma locomotiva sem freio? Você tem que botar um paredão de pedra, fazer algo de pé para poder brecar aquilo. Assim é Deus com a gente. Quando a gente está fora do controle, Deus faz acontecer uma situação assim, drástica que é para parar o cidadão. Então eu quero convidar você. Eu estou hoje num 3º dia de ministração aqui na cidade de Mossoró. Eu quero agradecer muito ao pastor Miranda, que é o responsável pela minha vinda, a Assembleia de Deus daqui da cidade de Mossoró, na pessoa do pastor Miranda, na pessoa do pastor Ranieri, que é a pessoa que está cuidando da minha agenda todinha aqui. Então, convidar você para estar hoje lá no Nova Vida, lá na Igreja Assembleia de Deus lá. Nós estamos lá no 3º dia, está uma loucura, é uma multidão. Uma multidão, para a glória de Deus e atrás da cruz. Você é meu convidado, venha orar conosco, venha buscar a presença de Deus. Ô pastor, mas eu não sou crente, eu sou católico. Vamos orar, irmão. Pastor, eu não sou crente, eu sou budista. Vamos orar, irmão. Eu não vim pregar religião aqui. Eu estava conversando com um pastor, eu estava numa reunião ontem com os pastores, e falando que a religião está matando o povo, irmão. É verdade. A religião, ela tá colocando como se fosse grades na frente das pessoas. E a palavra de Deus que Jesus veio para libertar o cativo. Então, não tem prisão com Jesus. Então, você, independente da sua religião, venha participar conosco hoje, lá na Nova Vida, no bairro Nova Vida. Uma grande concentração de fé, você é meu convidado. Traga uma pessoa da sua casa que está precisando de uma ajuda. Vamos orar e Jesus vai ser glorificado. Quando você fala dessa experiência de não ter escolha, né, de ver realmente só uma saída, Pois não. mas como foi realmente a tua chegada ao Evangelho? Ou seja, buscar em Deus realmente a solução para o teu problema. Eu fui para um centro de reabilitação. Como eu lhe disse, eu sou oriundo de uma casa de recuperação para usuário de droga. Eu passei um ano internado em Fortaleza, no ano de 1998. Passei um ano me tratando, um ano conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, mas eu não conhecia um Jesus, aquele Jesus que eu sempre via na televisão, que ficava pregado na cruz, aquilo não. Eu conheci um Jesus que estendeu as mãos e disse assim, eu te amo como tu és. Eu paguei um alto preço pela sua vida. Eu morri por você. E hoje eu vim aqui para dizer para você que você vai conseguir. Agora eu tive que abrir mão de um bocado de coisa para ter Jesus comigo, né? E é quando a gente fala que para tudo é um sacrifício, gente. Nada vem de graça. Tentar ser bom não é fácil não, né? Nada vem de é graça, essa. nada vem de graça. E lembrando também que Zan, até para enfatizar isso, ele tem realmente uma conexão muito boa, né, com o nosso Nordeste, porque teu pai é de Doutor Severiano. Isso, meu pai é potiguar, aqui da cidade de Doutor Severiano. Meu pai hoje já descansa, na glória de Deus, né? Vai completar 3 anos que meu pai descansou. Uma perda, mas ele está me ajudando. Ele está lá conversando com o mestre, lá dizendo, ajude ele, ajude ele, ajude ele. E minha mãe é cearense. Aí juntou, deu uma fusão desse rapaz aqui. Que aqui está. E que, por sinal, a gente tem umas fotos só pra gente dar uma passagem, assim, pela vida do Kizan, por favor. Isso aí, Show da Xuxa, 1991. Só queria ser Paquito nessa época. Meu Deus do céu. Isso faz muito tempo. Não ria não, Lúcia Rocha, que é sério. Eu tinha até cabelo na época, olha ali como eu tinha cabelo. Eu era cabeludo, rapaz, era um mistério. Qual era a sensação que você tinha quando você estava ali, num programa da apresentadora mais famosa do país? Eu não caía a ficha. Eu saía e... Era era uma experiência assim que eu só sentia depois quando o povo via, que eu via a repercussão. Em mim, se era um sonho, né? Porque um cidadão lá de Macapá, do fim do mundo, chegar no Show da Xuxa e ser conhecido no Brasil todo em coisa de 5 minutos, porque era um programa de alta audiência. Demais, tá doido. Então isso aí foi muito forte para mim. E foi uma experiência que para o meu currículo, para o meu release,
Eu queria mandar um beijo para Lúcia Rocha. Ela é responsável. Lúcia, meu amor! Ela te ajudou, né? É, maravilha, é uma mãezona, uma prima que eu tenho. E ela é responsável por tudo isso também. Meu beijo para ela, meu carinho. Então foi um tempo que passou. Mas esse passou, é um passou que passou pelo tempo, um passou que passou pela não vontade de viver de novo? Não, eu não sinto falta disso. Eu não Nem sinto no início? Nada. Hoje não. A opressão que eu fui para me cuidar, Ângela, foi tão grande. O problema era tão sério que eu não queria saber de palco, eu queria saber de ficar bom. Eu queria saber de poder viver de novo. Eu não vivia mais. Eu estava aprisionado. Eu vivia enjaulado. Eu vivia argolado a este problema. Então, eu não lembrava eu vou tocar amanhã, eu vou fazer isso, não. Eu lembrava assim, poxa, como é que está minha mãe, como é que está meu pai? Eu preciso ficar bem, eu preciso dar... Era essa a minha preocupação. E hoje eu viajo 3 vezes mais do que antes. Hoje eu conheço a Europa toda, eu prego fora do Brasil, tenho igreja fora do Brasil. O meu ministério ele é fundado em Portugal, onde eu morei 5 anos. Então, preguei na França, Bruxelas, Zurique, Suíça, América. Então, hoje eu viajo mais do que quando eu viajava antes. E Jesus me leva a lugares que, nesse tempo, eu nunca pensei em ir. Porque, ó, vamos ver. Se hoje você vê que o meu nome do bairro que eu estou... Nova Vida. Nova Vida. É um povo simples, humilde, um povo que carismático, um povo... Que nessa época aqui o Kizan não iria lá. Mas nunca. Hoje eu chego, você precisa ver o carinho do povo, irmão. O povo me abraçando, o povo, pastor, o senhor é uma bênção, o senhor é um homem de Deus. Então isso para mim não tem preço, irmão. E aí a gente pode fazer uma comparação desses 2 mundos de sucesso, que são sucessos, que você está vivendo a experiência de ter as pessoas ao teu lado, as pessoas que te abraçam, as pessoas que querem ver o Kizan, é você viajando, é você cantando, é você falando. E qual é realmente o divisor de água? O divisor disso aqui? Jesus, porque a gente passa situações iguais. O que diferencia é Jesus, porque eu continuo em quarto de hotel sozinho, eu continuo viajando, dentro de avião do mesmo jeito, mas agora a alegria do Senhor é a minha força. Agora eu sou feliz, agora eu vivo. E não é cobrado. E não sou cobrado. Hoje você tinha a grande cobrança que a gente sente hoje, do mundo mesmo, né, do artista, do cantor, do ator, ele tem que ter um perfil, né? Ele é taxado daquele jeito, tem que ser assim. Você tem que ser magro, tem que ser bonitinho, tem que estar perfeitinho, tem que fazer cirurgia, enfim. Na verdade, você é o tempo todo cobrado. Você passou por isso ainda nessa época? Muito. Mas hoje eu vivo. Eu não sobrevivo, eu vivo. Antes eu sobrevivia. Hoje eu vivo. Hoje eu saio de cabeça erguida. Hoje eu não devo nada para ninguém. E sabe que você se emocionando a falar disso, me lembrei do testemunho também do Felipão, que a galera da região principalmente conhece muito, já que ele fez um sucesso tremendo, estourado da época do Felipão, do Forró Moral. Hoje também é evangélico, né? E leva a palavra. E Kizan me falava que lá na tua região, lá em Santa Catarina, Santa Catarina está tocando demais. O apóstolo da Igreja da Graça, o R.S. Soares, está ajudando ele demais para lá, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus, que Deus está abrindo portas para que o evangelho seja pregado. Eu acho que está acontecendo tanta coisa ruim, Ângela, na terra aí. Você viu o Papa renunciando, é tanta coisa, é tanta desgraça. É filho matando o pai, é pai estuprando o filho. Irmão, Jesus, ele tem que aparecer, irmão. Mas você sabe quando você fala que está abrindo as portas, até pelo meio artístico a gente entende isso. Você veja que antigamente você não ia ver um cantor gospel em um programa, né, de televisão. Isso. Você não ia ver músicas católicas, gospel, enfim,
em programações de rádios comerciais, hoje a gente vê isso. Com certeza. Né? Uma abertura tremenda. Eu sempre falo, a Aline Barros, ela abriu portas. E agora outros cantores também do meio estão aparecendo aí. Ou seja, mostrando que não precisa você ser de denominação X, mas que você quer a mesma coisa. Você quer sentir Deus, você quer estar feliz, Com você quer ouvir uma certeza. palavra através de uma canção que você Paz possa de levantar a voz. espírito, não existe coisa melhor, minha amiga. A pessoa poder dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. No mundo que pague. Você sair de cabeça erguida, porque eu costumo dizer que a riqueza de Deus, tem gente que diz que acha que pessoa que serve a Deus ela tem que ser próspera na questão do dinheiro. Tem muito dinheiro, então é de Deus. Eu acho que a questão do financeiro, nessa questão do evangelho, é o último caso. Tem graus de prosperidade de Deus que ela vai além do dinheiro, como a honra. E honra só Deus pode dar, porque eu conheço muita gente que tem o dinheiro, que quando sai na rua todo mundo diz, lá vai o ladrão, lá vai o bandido, olha o pilantra. Então isso não é honra. Então quando você sai de cabeça erguida, todo mundo diz, ó, fulano de tal é um homem de Deus, fulano de tal é gente boa. Isso aí vale mais do que dinheiro no bolso. E assim, valendo, a gente não pode deixar de encerrar essa conversa Pois não. sem você cantar pra gente, né? Agora, E agora que você conhece o verdadeiro Kizaneri, que graças a Deus, louvado seja leva a Jesus. palavra de Deus e que de cantor de lambada agora cantor gospel, mostrando pra você o que realmente o faz feliz. Vamos lá. Por favor. Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, que me deu forças e alegrou meu coração. Me levantou e me deu um livramento. Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, que eu não sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu espírito. Nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, que me deu forças e alegrou meu coração. Me levantou e me deu um livramento. Meus inimigos ele pôs em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, que eu não sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado ele esteve comigo, abriu minha sepultura,
palavra, me deu seu espírito.